Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal com VBA. Tá? Então esse é um projeto bem grande, a gente está fazendo muita coisa aqui, desde lá o escopo, né? Então do rascunho que a gente fez no bloco de notas, passamos pelo Canva, fizemos aqui os layouts, depois a gente veio por aqui por dentro do VBA fazendo toda a estrutura, montando aqui um layout que fica bacana, onde você tenha várias guias diferentes, tem gráfico aqui dentro do user form, tem um monte de coisa bacana para você aprender a fazer. E a gente está trabalhando aqui na parte de receitas, né? Então na aula passada a gente aprendeu a fazer aqui o filtro funcionar, né? Então a gente já consegue cadastrar uma receita, a gente já consegue fazer com que ela seja lançada, a gente consegue fazer os filtros. E aí teve um detalhe, né, que a gente percebeu ali, que é o seguinte: quando você aplica ali o filtro, né, e você limpa essa informação, você vai perceber que ele faz um ajuste aqui na parte de baixo da sua list box, tá? E isso acaba acontecendo e é bastante chato, né? Porque muitas vezes você não quer que isso aconteça, você quer que a sua list box fique com o tamanho sempre correto, tá? E aí eu deixei pra gente poder falar disso de uma forma um pouco isolada, para você entender por que esse bug acontece. Tem muitos alunos que às vezes se deparam com esse bug e não entendem o que está acontecendo, tá? Vamos pensar o seguinte: a Listbox, né, ela é uma ferramenta muito útil, principalmente porque ela faz, conforme você vai fazendo aqui a inclusão de novos itens, ela coloca um screw, né, ou seja, uma barra de rolagem aqui do lado direito, e que a pessoa pode ir navegando com ela sempre do mesmo tamanho. Essa é a ideia, pelo menos, que você tem ali, tá? Só que o que acontece? Quando você fica fazendo aqui a alteração, você está ajustando toda hora a propriedade raw source da sua listbox, fazendo com que ele tenha uma quantidade de itens diferentes, tá? E a listbox, ela tem uma propriedade que serve para ajustar, garantindo que o item sempre fique legível, para que ele não corte uma linha pela metade, né? Então a última linha não seja cortada pela metade. Quando ele faz isso, ele tenta fazer um ajuste automático, e como você está ali fazendo essa atualização várias vezes, tá? Ele vai provavelmente errar isso em algum momento. Então ele vai encurtando a sua lista, tá? Então ele vai fazendo a sua lista ficar cada vez menor por conta dessa estrutura, tudo bem? Então, quanto mais itens você tem dentro da sua lista, menor o efeito disso acontecendo, porque daí ele tem uma comparação melhor para poder fazer esse ajuste. Mas como que você pode desligar isso, né? Fazer com que ele não tenha esse problema? Você vai fazer o seguinte, olha. Vou fechar aqui o meu user form, vou selecionar aqui a list box que eu quero trabalhar, tá? E aí, você vai fazer o seguinte: primeiro, selecionou ela, vem nas propriedades, aí você vem aqui no categorizado, fica mais fácil para você encontrar, tá? E aí você vai vir aqui, olha, em categoria, Integral Race, no comportamento, tá? Essa propriedade aqui que faz com que ele tenha uma altura integral, ou seja, uma altura útil, né? Não cortando nenhuma dos itens apresentados na lista pela metade na visualização, para ficar agradável. Se você desligar essa função, ele para de fazer isso, tá? Então, se você desligar isso daqui, ele já não faz mais essa mecânica. Isso é uma forma de você ajustar isso. Qual que é o detalhe? Se você vai fazer alguma coisa para venda e você desligou essa função, eu aconselho você a testar, colocar bastante coisa até que chegue no limite da sua lista e verificar se ele não está cortando. Se ele estiver cortando, você ajusta ali o tamanho da sua lista, né? Então aumentando, diminuindo pontos ali, para fazer com que ela fique com um tamanho adequado para você. Senão ela vai realmente cortar, ela vai tirar essa ideia ali para você, e não fica legal, porque a pessoa normalmente não consegue clicar no último item, ou às vezes nos dois últimos itens, tá? Então, toma cuidado com isso é importante, tá bom? Então, desligar o Integral Race faz isso resolver. Outra técnica que você pode utilizar é o seguinte: você pode vir aqui no módulo de listas, vem aqui, olha, na LT, né, a TLT que está atualizando isso, e depois, quando você vem aqui embaixo, olha, você pode colocar o tamanho, né, obrigar ela a ter o tamanho correto, tá? Então, se você faz isso, ele teoricamente vai ajustar o Integral Race, só que isso tem que acontecer depois do Raw Source, tá? Se você colocar antes, ele não funciona. Então, depois do Raw Source, você coloca ali o tamanho correto. Onde que eu pego esse tamanho correto? Faz o seguinte, ó. Aqui você vai colocar ponto raise igual, e aí o valor que você quer que ele tenha ali normalmente, tá?
que eu vou fazer aqui? No meu caso, eu não vou fazer essa estrutura porque não faz muito sentido. Ali a gente está fazendo só um material didático, mas você pode fazer isso também para testar, tá? Caso você veja que desligar o Integral Race ali não fique legal. E o que você vai fazer? Para você descobrir o tamanho certo, você vai selecionar aqui a lista, vem aqui, olha, em posição e vai pegar essa propriedade aqui, que é a propriedade Race. Então, no meu caso, 315.3. Então, você vai pegar essa informação, colocar lá no VBA, e é o que ele vai fazer. Depois que ele ajustou o raw source, ele vai ficar menor, e aí você vai aumentar ele de novo. Tá? Essa é uma outra técnica que você pode fazer. Se isso também não dá certo, e às vezes ele dá uma bugada dependendo do projeto, e ele fica teimoso, ele continua errando ali esse tamanho, outra coisa que você pode fazer é pedir para ele recalcular o elemento. Como que faz isso? Aqui a gente está utilizando multipágina, né? Então você poderia falar para ele o seguinte: olha, depois que você atualizou lá na atualização de lista, tá? Então depois que você atualizou, você vai fazer o seguinte: você muda o multipágina para qualquer outra página e volta para cá. Então, quando você faz isso, né, trocando lá a propriedade velho do seu multipágina, ele vai alterar e depois recarregar aquele tamanho. Dessa forma, ele vai também atualizar para você. Eu já consegui resolver isso também usando essa técnica. Tá? Eu não gosto muito dela, porque ela força ali você a calcular mais do que você precisa, tudo bem? Mas são 3 formas diferentes que você pode utilizar para tentar corrigir aí essa questão do tamanho da lista quando você aplica aí os seus filtros, tá? Esse é um problema chato que incomoda bastante gente que utiliza aí as listbox, tudo bem? A list view, ela costuma dar menos problema com relação a isso, tá? Então, às vezes também pode fazer sentido você utilizar a list view no lugar da listbox, caso, é óbvio, você já tenha o list view disponível aí na tua versão de trabalho, tá? Bom, então, vou rodar aqui novamente. Vamos vir aqui na guia de receitas e vou aplicar aqui novamente ali o filtro, né? Então saiu, percebe que ele não alterou aqui agora o tamanho, tá? Se eu tirar aqui novamente, ele não vai mais mudar o tamanho, tá? Então porque aquele Integral Race está desligado, então agora ele fica fixo pra gente, tá? Primeira questão está resolvida, a gente já garantiu, tá? Agora outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quando você fizer essas alterações, a gente já consegue colocar o item, a gente consegue filtrar o item. Agora eu preciso, quando dá 2 cliques aqui, ele precisa jogar as informações aqui para baixo para eu poder fazer a exclusão e a edição do item. Tá? Para isso a gente tem uma variável que a gente está utilizando várias vezes, que é a variávelledit. Né? Então aquela variável ela já tem aí vários usos para ela, e aqui novamente a gente vai usar ela, por isso que ela está lá no módulo de variáveis como variável pública, para a gente usar ela várias vezes mesmo. Tá? Bom, então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui para o meu user form, tá? E eu vou vir aqui no evento duplo clique da minha lista. Tá? Então dá 2 cliques nela, ele vai abrir aqui o evento clique. Lembra aqui de trocar para dbl clique, tá? Que é o clique duplo, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte: primeiro eu tenho que descobrir qual é o item que a pessoa está selecionando. Tá? Então para isso eu vou definir aqui um dim e double, ok? E eu vou dar um foco dentro da própria listbox. Tá? Então, if me.ltlivre, vou colocar aqui receitas, ok? And with. Aí eu vou falar para ele o seguinte, tá? Se fosse list view, eu poderia simplesmente perguntar para ele qual item está selecionado. Na listbox, eu tenho que olhar item por item, e isso fica um pouquinho mais lento dependendo do tamanho da sua lista. Tá? Mas ainda assim não é um grande problema. Tenho aqui casos que a gente tem listas com 20, 30 mil dados e ainda assim não é uma questão lenta, porque ele está só fazendo verificações e isso acaba sendo muito rápido. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu falo para ele o seguinte, ó, for i igual a 0, i é a variável genérica, né, um contador genérico que eu acabei de criar, tá? to.listCount menos 1. Tá, então isso aqui faz ele rodar por todos os itens dentro da lista. E aqui um next i, para que ele vá para o próximo item. Então, beleza, ele vai rodar por todo mundo e eu vou perguntar, este item está selecionado? Então, if.selected i é igual a true, then, e aí quer dizer que eu encontrei o item que a pessoa está trabalhando, né, and if, e eu vou identificar onde esse item está salvo lá dentro da minha planilha. Tá? Então, para fazer isso, eu tenho que lembrar que as minhas receitas elas estão salvas aqui na base de dados principal, que é justamente a coluna A
né? Então eu vou utilizar o código que aparece aqui, está sendo alimentado lá na minha primeira coluna da minha list box, para identificar esse código, tá? Então para fazer isso, eu vou falar para ele o seguinte, olha, md variáveis.ledit, tá? Então que é justamente aquela linha que eu tenho editável criada lá no módulo de variáveis, vai ser igual a pl receitas, que é a planilha, tá, que eu tenho aqui já criada para receber aqueles dados de receitas, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ou seja, seleciona a coluna A inteira, assim como ele está selecionado aqui agora, tá? Procura aquele código, então ponto find what, dois pontos igual, é o que eu estou buscando, então é o código que está dentro da minha lista, porém ele tem que ser ajustado. Por quê? Na lista ele vai aparecer, por exemplo, o número 1, né? E aqui ele tem esses zeros antes, tá? Então isso dá diferença. Então percebe, eu tenho aqui, olha, 6 dígitos sendo utilizados, então eu tenho que ajustar ele para que ele busque também com 6 dígitos. Para fazer isso, fazer format, ponto list i, é assim que ele vai pegar o código, vírgula, o formato 6 zeros. Então assim ele vai colocar no formato certo para poder fazer essa busca para você, tá? Depois eu vou terminar de configurar aqui minha procura. Então, look in, dois pontos igual xl values, look at, dois pontos igual xl roll, e aí depois só um ponto raw, para que ele pegue a linha dessa informação, salvou dentro da variável, e como ela está dentro do módulo como pública, o que foi salvo aqui depois eu posso utilizar em qualquer outro lugar que eu quiser, e é isso que a gente vai fazer para poder fazer a edição e também para fazer a exclusão sem precisar ficar procurando esse item toda hora, tá? Essa estratégia é bacana porque no meu caso eu estou trabalhando dentro do user form principal, que é o meu FR sistema. Mas a gente tem outras estratégias que às vezes você quer um formulário secundário, né? E aí você quer excluir o que estava lá no primário. Então às vezes é ruim você fazer essa busca do secundário para o primário. Desse jeito você faz a busca uma vez só. E lembra que eu falei, se você tiver uma lista muito grande com 1.000, 10.000, 50.000 itens, você vai ter que rodar por isso tudo toda vez que você for buscar. Desse jeito você faz isso só uma vez, então seu código fica muito mais rápido, tá? Mas enfim, então ele salvou essa informação, depois disso ele tem que colocar esses dados que ele coletou nas suas caixinhas de texto ali, para ele poder fazer essa edição, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou falar para ele o seguinte, né? Se você quiser, você pode até sair daqui já, olha, exit for, tá? Então sai ali ou nem precisa, posso deixar o exit for para fazer isso depois, tá? Vamos direto para a caixinha, fica melhor. Então me ponto, e aí o que eu vou ter? Primeiro, olha, a data, né? Então ponto tb data, e aí aqui eu vou pegar a data correta que eu tenho, que é o A de receita, tá? Ponto value vai ser igual a format, porque eu tenho lá no Excel ele escrito no formato de número, então ele tem que virar a data, tá? Então vai ser o que está aqui na coluna B, né? Ponto range, melhor, pl receitas, ponto range, cifrão A, cifrão B na verdade, cifrão e comercial, md variáveis, ponto edit, que eu acabei de salvar ali em cima, tá? Ponto value, assim ele vai pegar essa informação e agora eu vou formatar na estrutura de data, que é o que eu quero que apareça, tá? Então, aspas, dd barra mm barra 4y, tá? Então, lembrando aí y e não a, porque ele está em inglês, ok? E aí, fazendo isso, ele vai pegar a informação, colocar dentro da caixa de texto, a mesma coisa ele vai fazer para os outros, tá? Então, conta bancária, né? Então, mi.cb, vou pegar aqui também a estratégia, que é a conta receita, tá? Por isso que é importante ter nomes que façam sentido para você, senão depois você não acha quem é quem, né? Se tivesse aqui como combo box 1, combo box 2, text box 1, text box 2, ia me dar um trabalho absurdo para descobrir quem vai aonde, tá? Então aqui eu vou pegar ponto value, e aí eu vou fazer, né, pegar o texto que está escrito ali, né? Então pl receitas, e esse não precisa mudar formato, ponto range, receitas, ponto range, cifrão C, cifrão é comercial, md variáveis, ponto edit, ponto value, beleza, foi a próxima. A próxima informação é a descrição, né? Então
mi.tb livre, descrição, receita, então desk receita aqui, e vou fazer ponto velho, vai ser igual a pl receitas, ponto range, cifrão D, cifrão é comercial, md variáveis, ponto ledit também, ponto velho, beleza? Pegou essa informação, próximo campo, né? Então categoria, então mi.cb livre, cat receita ponto velho, vai ser igual a pl receitas ponto range, cifrão e comercial, md variáveis, ponto ledit também, ponto velho. Então percebe que a gente pega essa informação do ledit agora o tempo todo, né? E por último o valor, mi.tb valor dinheiro, né? Valor receita ponto velho, vai ser igual a pl receitas ponto range, f cifrão e comercial, md variáveis, ponto ledit ponto velho. E aí aqui é a mesma coisa da data, né? Então lá ele tem o número que representa o dinheiro, então tem que converter isso aqui para formato monetário. Então eu vou falar aqui format dessa informação, e eu vou colocar aqui o formato de dinheiro, que é o R cifrão, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. Lembrando, em inglês, ponto e vírgula, eles ficam em lugar trocado mesmo, tá? Então, beleza? Fechou aqui essa estrutura. Toda vez agora que a pessoa der 2 cliques, ele vai pegar essa informação, salvá-la ao seu ledit, pegar todos os dados e colocar essas informações para serem apresentadas dentro da sua text box. Ótimo. Depois que ele fez isso, eu não quero rodar para os próximos itens. Lembra lá, se você tiver 50 mil itens e a pessoa clicou no primeiro, eu não quero rodar até o item 50 mil. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, exit for, tá? Então assim ele vai sair, depois que ele achou o único item que a pessoa pode fazer edição, ele já sai do for para não rodar os outros, porque realmente você não precisa rodar os outros ali dentro, tá? Então essa estrutura fica super bacana, vai rodar bem para você e vai pegar esses dados. Vamos testar isso, tá? Então vou rodar aqui o código, venho aqui na nossa guia correta, tá? Vou dar 2 cliques nesse receita 2, percebe que ele já jogou aqui, olha, 11/4, banco 1, receita teste 2, salário e ali os 15 mil. Beleza, ótimo. Agora que eu tenho essas informações ali embaixo, eu quero fazer 3 coisas, que são as funções dos 3 botões aqui embaixo. Eu quero, quando eu editar alguma coisa, ele tem que saber que ele vai escrever na mesma linha, né? E não que ele vai fazer qualquer outra coisa, então ele tem que escrever na linha correta. Quando eu clicar nesse botão, ele tem que limpar essas informações para a pessoa poder fazer um novo cadastro, qualquer coisa do tipo. E quando eu clicar na lixeira, ele tem que excluir esse item. São as 3 funções que a gente tem que colocar agora. Como que eu faço isso? Então vou vir para cá, no botão aqui de salvar, né? A gente tem aqui uma parte do código que eu tinha falado anteriormente que a gente tinha que ter uma diferença. Inclusive a gente fez isso em 2 partes lá na aula passada ou na aula retrasada, se não me falha a memória. O que a gente fez aqui? A gente falou para ele que, olha, se o md variáveis for igual a vazio, então ele identifica uma nova linha e faz um novo código de movimentação. Agora, se não, ele diz que o L é igual ao próprio ledit, tá? Então, isso daqui a gente já deixou pronto. E essa estrutura já permite, só esse if aqui, ele já permite que você possa ter o mesmo botão com todos os códigos iguaizinhos e ele faça tanto o salvamento de um novo item quanto a edição. Você não precisa ter 2 botões, muito menos 2 códigos diferentes para isso. Esse if pequenininho aqui já resolve isso para você, tá? Então, a primeira etapa a gente já tinha até deixado pronto. Vamos testar isso. Vou vir para cá, vem aqui, receitas, vou pegar aqui o 2 aqui de novo, tá? Então eu vou colocar aqui, editado, por exemplo, tá? E vou clicar aqui no botão de salvar. Então percebe que ele deu aqui a mensagem, ajustou, já apareceu lá como editado, não alterou o código, não alterou nenhuma das outras informações e não criou um item, um terceiro item, um item fantasma, tá? Então assim ele fica bacana e já monta a estrutura para você e funciona aí dentro da mecânica que você precisa. Perfeito. Próximo passo, qual que é? Agora a gente vai fazer o botão de limpar. E percebe que isso daqui, olha, já foi limpo. Então, essa mecânica também já existe, tá? Então, eu vou simplesmente fechar aqui a nossa caixinha. Vou vir aqui no botão de salvar, tá?
Se eu vier aqui no final, você vai ver que ele tem esse with me aqui, olha. Esse with me inteiro é o que faz com que ele limpe todas as caixinhas, todas as informações, inclusive o MD Variáveis LEdit. Tá? Então isso aqui eu vou copiar, vou trazer para cá, vou fechar isso aqui, bota para cá, né? E quando eu fizer o clique, a gente já até tinha deixado pronto também, então tá mais fácil ainda. Ele já tá aqui o código também. Tá? Então se eu rodar aqui, meu computador deu uma travada, tudo bem, faz parte, pronto, voltou. Então se eu vier aqui e clicar 2 vezes e clicar aqui no botãozinho de limpar, ele limpa para a pessoa poder voltar a trabalhar, tudo bem? Próximo e último passo dessa janela vai ser a exclusão, e esse ponto a gente vai fazer na nossa próxima aula, para não ficar uma aula muito grande, e também para você poder entender certinho como que faz a exclusão, como que a gente coleta essa informação, e aí a gente já vai começar a trabalhar com a parte de despesas, tá? Que ainda está aqui em branco, isso a gente vai fazer na próxima aula, tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.